É muito gostoso quando Jesus alcança você de uma maneira tão especial, de uma maneira tão grandiosa. Quando Jesus envolve a tua vida com um poder sobrenatural, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Se hoje você ainda não sentiu isso, peça a Jesus e Ele vai te envolver. Ele vai te envolver de uma forma que você vai sair daqui, como o pastor Serginho disse, com vontade de gritar ao mundo que Jesus salva, que Ele é Senhor, que Ele vai voltar e vai nos levar para estar com Ele. Eu antes tinha vergonha de carregar a Bíblia, eu tinha vergonha de falar que eu era crente, eu tinha vergonha de orar, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu era de Jesus e que Jesus era o meu Senhor. Mas eu não tinha sido liberta ainda, porque o dia que Jesus libertou a minha vida, não quero saber o que pensem a meu respeito. Eu só quero que saibam quem é o meu Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 24, no capítulo 24, do verso 13. Você vai colocar ali, Rafa? Porque a minha Bíblia e a NVI vai estar bem diferente talvez da dos irmãos. E nós vamos ler na mesma linguagem para ficar melhor, né? Então leiamos a palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido o partir do pão. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, né? E eu coloquei aqui a minha mensagem como o caminho. Hoje ouvimos muitas frases, né, de efeito, como dizendo: siga seu caminho sem olhar para trás. O que importa não é o caminho que você vai percorrer, mas é o objetivo que você vai alcançar. A beleza não está no caminho, a beleza está no caminho, não no final do caminho. Não foque só na chegada. A beleza está no caminho e não no final dele. No caminho da vida você conhece quem são os verdadeiros amigos. Valorize quem percorreu o caminho com você, pois para comemorar a chegada vitoriosa você vai encontrar muitos. Quem não está com você na caminhada não merece estar com você no final da caminhada. E assim vai. Várias frases de efeito, né, sobre o caminho. Qual o caminho que você escolheu para a tua vida? Qual é o teu caminho? É interessante você conhecer o teu caminho a seguir. É muito bom que você saiba o caminho. E tantas coisas falando sobre o caminho. E aqui nós vemos o texto bíblico, né, falando sobre o caminho. E ainda vemos muitos filósofos, professores, mestres, PhDs, né? A moda agora é coach, né? Todo mundo é coaching disso, é coach daquilo, é coach cristão, é coach para tantas coisas, menos para encontrar Jesus de verdade, ou para ver Jesus no caminho com você. Todos dando palpites, instruções, né, arrojadas, elaboradas, para seguirmos nossos caminhos. Ainda temos a ajuda dos astrólogos, né, que fazem o mapa astral, né? Muitas pessoas falam: não, tem que fazer o seu mapa astral. Né? O que é o mapa astral? Você vai saber a localização, o astrólogo ele traça a localização dos astros no dia que você nasceu, porque isso vai direcionar a sua vida para o caminho certo. Isso vai direcionar você para onde você tem que chegar, né? Outras pessoas não saem de casa se não ler o horóscopo, né? Para dar o direcionamento, o horóscopo que vai dizer como que vai ser o meu dia. Não, hoje eu não posso ir para a esquerda, eu tenho que ir para a direita. Hoje eu não posso passar embaixo de uma escada, eu tenho que passar só por cima. Hoje eu tenho que ir de cor azul, não posso ir de cor verde. Tudo direcionando para que você vá bem no seu caminho. E olha que hoje aí nós vemos uma época boa, né? Porque hoje quando você vai para algum lugar, você quer ir em algum lugar, o que você faz? Você pega o celular ou pega o seu aparelho, coloca lá no GPS, ou no Google Maps, ou no Waze, e aí o que ele faz? Traça uma rota. E se naquela rota você achar que não está muito bem, o que você faz? Muda de rota. E aí, então, olha que hoje é muito melhor. Na época que eu comecei a trabalhar, era o guia 4 rodas. Tinha um livro que você pegava e procurava o mapa. Os mais jovens não vão nem saber o que é isso. Mas íamos lá na rua, marcávamos, tirava xerox, pintava com a caneta amarelinha para indicar o caminho. E quando você descia no lugar errado? Aí não sabia mais para que lado você ia. Aí você tinha que, se perdia, tinha que sair perguntando. Eu ia logo nos taxistas, né, perguntar: olha, a rua tal, lugar tal, para chegar, o caminho que eu quero chegar. E precisava ali que as pessoas nos ajudassem. Muitas vezes não chegava no lugar que você queria chegar. E aí, você era muito mais... Hoje é muito mais fácil. Tudo hoje é muito mais fácil. Então, hoje nós não andamos mais perdidos. Porque em qualquer lugar que você tiver, o GPS te guia, te orienta, né? E, enfim, muitas vezes nós até nos perdíamos. Hoje já não nos perdemos mais. E como nós acabamos de ler aqui em Lucas, eu quero falar desses discípulos e de algumas pessoas que também foram surpreendidas quando seguiam o caminho. O nome desses discípulos, um deles diz que era Cleopas. Alguns estudiosos dizem que o outro é possível que seja o próprio Lucas, quem escreveu aqui o acontecido. Por isso ele não ter dito o seu nome. Mas isso é só uma especulação.
O que temos de verdade são dois homens tristes, acabrunhados, desanimados e decepcionados com tantos acontecimentos. Imagine você que hoje você conhece alguém muito especial, alguém que tem poder, que tem palavra, que faz milagres, que você acompanha durante um período e você tem certeza que ele é o Salvador, que ele é o Criador. Imaginamos nós lá na situação deles agora. E de repente, por mais que ele já havia dito que isso tudo aconteceria, ele é crucificado, ele é preso, ele morre, ele é morte de cruz, uma morte cruel. Morre o Salvador. Imagina como estavam esses homens agora. Tinham saído de Jerusalém e falaram, vamos voltar para casa, porque a nossa esperança acabou. Vamos voltar para casa porque nós já não podemos mais nada. Onde colocamos toda a nossa esperança, acabou. O Salvador morreu, ele foi crucificado, morte de cruz, ele foi espancado, teve a sua carne rasgada. E ele foi pendurado naquela cruz e ele foi para o sepulcro. Acabou. Nosso Salvador morreu. Eu achei que ele ia fazer tantas coisas, né? Aí no verso 15. E aí eles estão voltando agora, eu imagino que para casa, né? Porque eles estavam indo para Emaús. Então eu imagino agora os dois conversando lado a lado. E um fala, poxa, Cleopas, como que você está se sentindo? Eu estou sentindo destruído. Eu estou me sentindo arrasado, porque eu tinha certeza. Ele curou tantas pessoas. Tantas vezes tentaram prender ele e nem conseguiram prendê-lo. E por que ele se deixou prender? E foi tão escorraçado, tão maltratado. Como pode uma coisa dessa? E no verso 14, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E no verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles estavam tão envolvidos, eles estavam tão absortos nas suas dores, nas suas angústias, na sua vida, pensando que tudo tinha acabado, que eles não perceberam que alguém começou a caminhar com eles. Alguém se aproximou deles e começou a caminhar. E o que é pior, ainda começou a ouvir a conversa deles. E o que é mais pior ainda, se eu posso dizer mais pior ainda, começou a conversar e a intrometer na conversa deles. Quantas vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas angústias, nas nossas tristezas, que nós não percebemos quem é que caminha conosco. Nós não percebemos quem é que está ao nosso lado, quem é que está caminhando e querendo ouvir o que queremos. Como o pastor disse, o que estamos falando, o que estamos orando, por que não oramos, por que não falamos com ele? Ele está querendo ouvir o que nós estamos falando a respeito dele. Ele está necessitando ouvir o que você precisa, porque ele quer vir ao nosso socorro, porque ele está no caminho junto conosco. Ele está no caminho. Glória a Deus. Eles não perceberam quem é que estava com eles. A Bíblia fala que talvez os olhos deles tenham sido vendados para que eles não pudessem ver, ou que talvez eles não enxergaram mesmo. Porque eles ainda estavam com a memória do quê? Do Cristo crucificado, morto, ferido, destruído. Eles estavam com essa imagem na memória. Às vezes quando alguém morre, a gente fala assim, eu não quero ver a pessoa morta, porque eu quero guardar o quê? A imagem de quando ele estava vivo, né? Eu não quero. Mas eles tinham visto o mestre deles destruído. Eles tinham visto o mestre morto. E aí então, Jesus, como maravilhoso como ele é, se aproxima de você, se aproxima de mim, se aproxima de nós. Porque o dia que nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele passou a andar em nosso caminho, ele passou a andar comigo e com você. Mas se eu e você não dermos ouvido à presença de Deus através do Espírito Santo que está caminhando conosco, o nosso caminho vai ser em vão. Jesus está caminhando comigo e com você. Aleluia.
E ainda Jesus começou a ouvir a conversa. O que aconteceu, né? O que vocês estão falando? Vocês estão andando aí e vocês estão falando entre vocês, né? Aí ele fala, mas você é o único que não sabe o que aconteceu, né? Você não sabe, você está perdido. Em que mundo você está vindo? Onde você está vindo? Que você não sabe o que aconteceu? Né? Jesus está sempre. Jesus está no caminho. Entenda isso aqui. Jesus está no caminho. E Jesus vai encontrar você no caminho. No caminho para onde você está indo. Como o pastor diz, nós somos um povo que estamos sempre em atividade. Nós não somos parados, nós estamos sempre em atividade. Se Jesus não está no seu caminho, é porque você está parado. Se você não está vendo Jesus caminhando com você, é porque você está parado. Você não está em movimento. E quando alguma coisa não está em movimento, o que acontece com ela? Ela morre. Quando uma coisa para de funcionar, quando uma coisa para de ter atividade, e nós somos assim, quando nós paramos de caminhar com Cristo, quando nós paramos de ouvir a voz de Cristo, quando nós paramos de orar para falar com Cristo, quando nós paramos de ver Cristo, alguma coisa está acontecendo na nossa vida, e isso não é bom. Precisamos procurar um pronto-socorro de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Mas eu quero falar de um homem que também estava no caminho. E foi tão maravilhoso ler essa palavra, porque eu descobri que a religião daquela época, eles chamavam que era a religião do caminho. Eu fiquei maravilhada com isso, lendo aqui, porque é a religião do caminho. É o caminho que vai te levar para morar com o teu Salvador. Oh, aleluia! É a religião, é a fé que vai te levar para estar com Cristo na glória. E vai ser em breve. E pode ser ainda hoje. Aleluia! E eu fiquei maravilhada com isso. Quem era Saulo? Quem era Saulo? Um homem obstinado. Um homem que defendia aquilo que ele acreditava com unhas e dentes, a ponto de matar quem quisesse que atravessasse o seu caminho. E ele tinha uma implicância com a religião do caminho. Saulo cria que estava caminhando pela motivação certa. Saulo caminhava pela palavra. Saulo estava indo no caminho para Damasco. Ele estava no caminho. E o que acontece no caminho? Ele tinha certeza que ele estava no caminho certo. Que ele estava caminhando pela motivação certa. E eu quero te dizer nesta noite, não basta estar no caminho. O que tem motivado você a continuar nesse caminho? Não basta que você esteja no caminho, caminhando, achando que estou no caminho certo, mas qual é a motivação? O que tem motivado você a continuar nesse caminho? É só vir aqui porque é um passeio? É só vir aqui porque é um simples encontro? É só ir ali porque é um simples momento de confraternização? Ou é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que tem sido o motivador da sua vida de vir aqui todos os domingos, às terças, às segundas, às quintas-feiras? Qual é a motivação que tem motivado a minha e a sua vida nessa nossa caminhada com Cristo? Sabe por que eu te falo isso? Porque eu demorei 20 anos para descobrir qual era a motivação que eu tinha e que eu queria estar aqui na presença do meu Salvador. Não perca 20 anos da sua vida para encontrar qual é a motivação que te traz aqui. E que você quer continuar nessa caminhada, sabendo que Jesus está caminhando com você. Saulo aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, fariseu, rabino, que ocupava uma posição importante no sinédrio judaico. Ele era doutor da lei naquela época, assim como diz lá em Atos 5. Saulo perseguia os seguidores da religião do caminho.
Rafa, coloca lá em Atos 22, 2, por favor. Saulo, que depois transformou-se num Paulo, ele era um serial killer de crente. Queria matar todos que estavam indo para o caminho. E muitas vezes, quando estivermos no caminho, nós vamos encontrar pessoas que vão querer destruir a nossa fé. Às vezes com uma boa intenção, como Paulo tinha. Paulo tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Assim diz a palavra de Deus. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tantos homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. O que eu quero traçar esse paralelo com você? Muitas das vezes, Saulo estava indo de caminho, e ele tinha certeza que a motivação dele era correta. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, ele era um instrutor, ele tinha aprendido diante dos melhores. E de repente, acontece algo no caminho que muda a vida desse homem que matava todos os crentes, que prendiam, e algo muda no caminho de Paulo. No caminho que ele estava indo, aconteceu alguma coisa que mudou a vida desse homem e transformou ele no maior missionário da história que a palavra de Deus pode nos trazer, que escreveu as cartas mais maravilhosas que eu já pude ler, que falou de Jesus como nunca se ouviu ninguém falar. No caminho, Jesus vai mudar a sua vida. No caminho, Jesus vai transformar a sua história. No caminho, você vai ter um encontro com o Salvador do mundo. E Ele vai mudar a sua história. Vai ser no caminho. É por isso que eu e você temos que continuar caminhando, porque é no caminho que a bênção vai chegar, é no caminho que o milagre vai acontecer na minha e na sua vida. É quando eu e você estivermos caminhando. E pode ter certeza de uma coisa: mesmo que estivermos com a motivação errada, o Espírito Santo vem e atalha o seu caminho e transforma a tua história. Vai ser no caminho, irmãos. Quando estivermos caminhando, porque Jesus ele se apresenta de várias maneiras no meu e no seu caminho. E não tem para onde você fugir, porque em qualquer caminho que você for, Ele vai e Ele te encontra. Nem que você tenha que voltar tudo que você já andou errado, você vai voltar para pegar o caminho da onde você parou. Com Jesus não tem atalho, você vai pelo caminho reto, porque com Jesus não tem meio caminho, não tem atalho, não tem beco sem saída, porque Ele é o teu Criador, o teu Salvador, e Ele conhece a tua história, e conhece a tua essência, e conhece você por dentro e por fora, como ninguém nunca vai te conhecer. Jesus conhece a tua capacidade, Jesus conhece a tua integridade, Jesus é aquele que te vê quando está você e só você. Jesus sabe quem é você quando está com as portas fechadas. Jesus sabe quem é você quando ninguém te vê, só Ele te vê. Mas Ele te vê. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus vai te atalhar no seu caminho.
Jesus vai aparecer uma luz sobre você e vai mudar a tua história. Porque Deus mudou a vida de Saulo. Mudou até o nome dele. Imagina o que é isso. O teu nome é a tua essência. O teu nome é o que dá direcionamento para você. O teu nome é o que você é. E Jesus falou assim, você não vai ser mais Saulo, mas eu vou te transformar agora num Paulo. E Jesus pode mudar o teu nome nessa noite. Para te dar um novo rumo. Porque Jesus quer você caminhando e Ele quer caminhar com você. Eles estavam entristecidos com a morte de Jesus. Cleopas e o outro discípulo estavam tristes. Eles estavam, quando eles lembravam, né, na verdade eles já não lembravam mais de tudo que eles tinham vivido com Jesus. Pensa, eles viveram muitas coisas boas ao lado de Jesus. Eles tinham vivido coisas maravilhosas lá do Jesus. Eles tinham visto a multiplicação dos pães. Eles tinham visto Jesus curar os cegos, expulsar demônios. Eles tinham visto Jesus fazer milagres maravilhosos. Eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias. Imagine, eles tinham presenciado todos esses milagres. Eles não tinham muitas histórias nas suas memórias de Jesus? Por que eles estavam tão abatidos? Eles já haviam esquecido de tudo que Jesus tinha feito. Eles já não lembravam mais de todos os milagres. Eles já tinham esquecido que o mestre deles, como eles mesmos dizem, era Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas como é que eles podiam agora estar destruídos, arrasados, sendo que eles estavam falando desse homem aqui, que era tão poderoso, que era tão grande, que fazia tantas coisas incríveis? E muitas vezes nós também estamos como eles. Nós já nos esquecemos de tudo que Jesus fez nas nossas vidas. Nós já nos esquecemos de tudo que Cristo fez, desde o nosso primeiro encontro até a parte do caminho que estamos aqui. Nós já perdemos até a esperança, já não lembramos mais que Ele disse, olha, eu sou teu Salvador, eu sou teu Senhor, eu posso todas as coisas, se você crer em mim, tudo que você pedir no meu nome crendo, eu vou fazer na sua vida. Olha, não há nada, não há impossíveis para mim, eu posso todas as coisas, e você pode todas as coisas em mim. Eu também já estive assim, pedindo pela morte, sem acreditar, sem lembrar que o meu Salvador, Ele é tudo na minha vida. Jesus é tudo na sua vida. Não tem nada que Jesus não possa fazer na minha e na sua vida. Jesus não te encontrou, não te chamou, pelo simples fato que você tem um belo par de olhos azuis, que por mais que você tenha, não foi isso que o atraiu a você, mas foi a nossa insignificância como seres humanos, criados pelo amor dele, criado porque ele desejou criar você, ele desejou me criar, ele colocou você lá no ventre da sua mãe, ele formou você porque ele criou você para um projeto que ele sabe qual é. Irmãos, eles estavam desesperados. No verso 19. Eles falam assim, Jesus pergunta para eles, né? E Jesus tem sempre bom humor, né? E Jesus vem e pergunta para eles assim, mas de que coisas vocês estão falando, né? Que coisas são essas que aconteceram? E aí eles respondem, o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu com Jesus? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, né, e tudo mais. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. As autoridades entregaram Jesus à morte. Não importa nem classe social,
nem autoridade, porque a palavra do Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, diz a palavra do Senhor. Não importa quem é a autoridade que está sobre a sua vida. Não importa quem é a autoridade, se é no seu trabalho, se é no teu país, se é no governo do teu estado, não importa. Importa é a palavra do teu Salvador. Não importa. As autoridades entregaram Jesus para que ele morresse. Entregaram Jesus para que... Não importa, você não está sobre a ordem de um governo dessa terra. Você não está sobre um governo humano, você está sobre o governo do Senhor. Ele é sobre todo o governo, e se algum governo aqui tem ordem, foi dada por ele, tem autoridade, foi ele que deu, diz a palavra do Senhor. Não importa qual é a classe. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, você entende que palavra é essa? Que poder tem essa palavra sobre a minha e sobre a sua vida? Mas os discípulos aqui não se lembraram disso. Que Jesus tinha dito o quê? Que ele ia ressuscitar. Aquele que crê em mim será salvo, diz o Senhor. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as farás maiores ainda. Você quer crer em quem? Você quer ter medo de quem? Você precisa ter medo de alguma coisa? Jesus está com você no caminho. Jesus está comigo no caminho. No verso 21. E nós esperávamos, os discípulos falando para Jesus, né? E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles perderam a esperança. Eles não lembraram disso, mas se eles tivessem lembrado, eles falaram, mas é o terceiro dia. Ele dizia que ia ressuscitar, eu não vi nada. Tiveram as mulheres lá que falaram, que viram, mas eu não vi nada. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não vai fazer o que você quer ou esperava que ele fizesse. Jesus vai fazer o que você precisa. Eles queriam que Jesus fizesse o reino naquela época. Que Jesus instalasse o reino dele naquela época. Que acabasse com o poder de Roma e restaurasse o reinado dele naquela época. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. E para te exemplificar isso, eu quero que você lembre comigo Deus vai fazer aquilo que você precisa. Aquele coxo de nascença que estava na porta do templo, quando Pedro e João estavam subindo, o que ele pediu para Pedro e João? Uma esmola, dinheiro. Mas ele precisava do quê? De andar. Pedro, porém, lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Jesus não vai fazer o que você quer na sua vida. Jesus não vai trazer o que você quer sobre a sua vida. Jesus vai trazer sobre a minha e a sua vida o que eu e você precisamos para fazer melhor a obra dele nessa terra. Deus não vai te dar nada para você viver uma vida plena nessa terra. Deus vai te dar algo para que você seja um homem e mulher de Deus. Deus vai fazer na minha e na sua vida o que você precisa para ser um melhor filho de Deus. Deus não vai dar o que você quer. É por isso que Deus diz assim, não recebeis porque pedis mal, não sabeis orar. Orais para pedir, para usar em teu bem próprio. Deus vai te dar o que você precisa nessa noite.
E Deus está mandando você levantar e andar. O pastor já falou. Levanta e anda. Eles estavam esperando algo terreno. Eles queriam que Jesus fosse instaurar o seu reino nesse mundo, naquele tempo. Jesus vai te surpreender no caminho. Você está esperando uma vida abastada, feliz, uma vida plena nessa vida. Mas a palavra diz que aquele que está aí chorando, enquanto lança semente, volta com cantos de alegria, trazendo seus peixes. E diz também a palavra do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Então não é deste mundo, não é dessa vida. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Eu não estou dizendo, não estou fazendo apologia a isso. É que eu estou dizendo para você que o foco original da minha e da sua vida é saber qual é a vontade de Deus para mim e para você. Quando Jesus for o primordial na minha e na sua vida, todas as outras coisas que você deseja serão acrescentadas. Mas enquanto eu e você não caminharmos com Cristo, deixando Jesus direcionar a nossa vida, as outras coisas nós não vamos alcançar. Eu tenho sonhos e tenho desejos ainda. Mas o maior deles é saber o que Jesus quer de mim. O que Jesus quer da sua vida. O que é que Jesus quer de você tem que ser o primeiro e o último pensamento meu e seu nessa noite. É o que Jesus quer de mim e de você. Jesus está com você no caminho? Jesus está com você no caminho. Verso 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram à sepultura e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Na nossa caminhada com Cristo, muitos vão querer nos desanimar. Muitos serão os obstáculos que eu e você temos que enfrentar na nossa caminhada. Mas Jesus diz que o nosso descanso não é aqui. E ele disse também que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. As mulheres haviam ido ao sepulcro e tinham visto que estava vazio. Estava vazio. Não tinha ninguém lá dentro. E ninguém tinha roubado o corpo dele. E ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Mas como é que não crê? Mas não falou que ia ressuscitar no terceiro dia? Não falou que ele ia... Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar? Eles falaram que as mulheres tinham tido uma visão de anjos. Elas tiveram uma visão de anjos. Mas, olha, na verdade, não aconteceu nada. Na verdade, os outros irmãos foram lá e não viram nada. Muitos vão se opor ao que Cristo está mostrando e nos falando. Vão dizer para você que é só uma visão, é só um presságio, é só um desejo, é só uma visão de anjos. Mas Deus é fiel para cumprir, pois Ele é o Deus que não pode mentir. Eles falaram para aquelas mulheres que elas estavam enganadas, que elas não tinham visto nada e que não tinha acontecido nada. Muitos vão dizer para nós, o que Jesus está falando com você não é bem assim, a palavra de Deus não é bem assim, não vai acontecer isso na sua vida porque nunca aconteceu na vida de ninguém.
Mas eu quero te dizer, Jesus é o Deus que não pode mentir. Ele prometeu, quando Ele nos salvou, que Ele estaria conosco durante toda a caminhada, todo o caminho Ele estaria conosco, que Ele abençoaria aqueles que os abençoarem, como que Ele falou isso com Abraão, e sabe para nós também, que a nossa nação, que a nossa família seria uma família abençoada. Ele falou para Abraão, e nós estamos debaixo dessa herança. Muitos vão querer te destituir daquilo que Deus falou com você. Muitos vão querer te fazer desanimar na caminhada e dizer que é só uma visão de anjos, que é só o sobrenatural. Mas eu quero dizer para você que por mais que você não possa ver Jesus, Ele continua andando com você no caminho. Porque e outra coisa, Deus falou, foi com você. Deus mostrou, foi para você. Não desista da caminhada, porque o outro não está vendo. Para de ir para a igreja, você não está vendo. Eles falam para mim, você está indo muito para a igreja, você está virando muito não sei o que. Eu não quero saber o que eles estão vendo. Eu quero saber o que Jesus está mostrando, é para mim, é para você. Ah, mas você virou o que agora? Você só pensa em Jesus. É você que está ouvindo. É com você que Jesus está falando. Não importa se eles não acreditam. Não importa se eles não estão vendo Jesus com você no caminho. Não importa se Ele falou, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Entenda isso. E Jesus diz assim, se você me aceitar como teu Salvador, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Se eu estiver na tua vida, se eu for o seu pastor, você não vai sentir falta de nada. Se você habitar o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai descansar. Mas Ele tem que ser o seu pastor. Você tem que habitar o esconderijo do Altíssimo. Você tem que estar lá, porque quando você estiver, Ele vai velar pela palavra dEle, porque Ele é o Deus que não mente. Aleluia! No verso 25. E eles disseram, e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Os discípulos conheciam as Escrituras, e elas testificavam de tudo que estava acontecendo. O próprio Jesus dissera a eles, mas era difícil acreditar. Não vivemos momentos como esses, hoje? Não vivemos momentos, a Bíblia diz que o quê? Que haveria tempos trabalhosos, tempos difíceis. O saber se multiplicaria, nós vemos aí o aumento da tecnologia. Eu quero fazer uma comparação, que eles tinham ouvido tudo, que Jesus ia ressuscitar e tudo mais no terceiro dia. E eles não estavam crendo. E hoje eu e você estamos ouvindo a palavra de Deus dizer que, lá em 2 Timóteo, só leia aqui rapidinho. Segundo Timóteo 3, 2 Timóteo 3. Aqui. Do 1 ao 5. Por que eu quero ler isso aqui para você? Porque a vinda do Senhor está próxima. Você crê nisso? Você crê? Você acha que esse tempo vai melhorar? Nós estamos vivendo hoje, você acha que vai melhorar? Não vai melhorar. Do 1 ao 5. A impiedade dos últimos dias
Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. A palavra de Deus diz que no finais dos tempos, os tempos seriam terríveis. Exatamente como disse para eles, eu vou morrer, vai ser triste para vocês, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Agora eu quero ler para vocês em Atos 2. Isso aqui, em Timóteo, está falando do mundo, do que vai vir sobre o mundo. Mas eu quero falar para você qual é a palavra que tem para a igreja. Atos 2, 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por mais que a Bíblia diz que os tempos são difíceis, para a igreja, seremos salvos. Por isso nós temos que crer na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem dito para nós nessa noite. Os discípulos não estavam crendo que Jesus ia ressuscitar, mas a palavra estava dizendo. A palavra diz que os tempos são difíceis, mas o Senhor virá sobre a minha e a sua vida, como diz esse texto aqui de Atos dos Apóstolos. No verso 28 e 29. Estou acabando, irmãos. No verso 28 e 29 de Lucas. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como se ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus está com você no caminho. Jesus está ansioso para que você convide ele para entrar na sua vida. Jesus está ansioso para que você não deixe ele passar. Jesus está ansioso para que você diga: Senhor, fique comigo, Senhor. Jesus está querendo que você convide ele para entrar na sua vida. Jesus quer ouvir de você: Senhor, fique na minha casa, Senhor. Senhor, fique na minha vida, Senhor. Fique na minha família, Jesus. Fique no meu trabalho, Senhor. Fique no meu salário, Senhor. Fique com os meus amigos. Fique com os meus inimigos. Fique nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Jesus quer ficar com você na sua vida para sempre. Ele está com você no caminho. É tudo que Jesus quer, que você convide ele para entrar na sua casa, na sua vida. Mas se Jesus entrar na sua casa e na sua vida, muita coisa vai ter que sair. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Dois corpos diferentes não ocupam o mesmo espaço. Quando Jesus entrar na sua vida, tudo que não é dele vai ter que sair. Tudo vai ter que sair. E você vai ser 100% tomado pela presença do Senhor. Sem espaço para mais nada dentro de você. Na sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações, na sua forma de se comportar. Em tudo. Quando Jesus for tudo que você tem, você vai ver como vai ser a sua vida.
Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos dele foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Eles haviam impedido até aquele momento de ver quem era que estava com eles. Mas no partir do pão, no momento da intimidade, no momento que eles sentaram à mesa, no momento que eles tinham que demonstrar. Porque se você andar com Jesus, as atitudes de Jesus não vão ser novidades para a sua vida. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram quem era o Salvador da vida deles. Porque eles tinham andado com Jesus. Eles tinham sentado à mesa com Jesus. Eles tinham comido com Jesus. Eles tinham ouvido a palavra aos pés de Jesus. Eles tinham intimidade com Jesus. Se você tiver intimidade com Jesus, você pode até passar um período sem enxergar que Ele está com você. Mas na hora, um dado momento da intimidade, ao partir do pão, ao sentar à mesa, seus olhos serão abertos e você vai ver que o teu Salvador está com você. Você vai enxergar quem é que está com você. Os seus olhos serão abertos e você vai ver a glória do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! Jesus está no caminho. Jesus está no caminho. E para terminar, o verso 32. Perguntaram se um ao outro não estava queimando nosso coração enquanto nos falava. No caminho nos expunha as Escrituras. Você tem sentido o seu coração queimar? Quando você fala de Jesus? Quando você pega essa palavra aqui, quando você lê essa palavra, você tem sentido o seu coração queimar? Quando você está sentado aqui, que alguém está pregando a palavra do Senhor, você tem sentido o seu coração queimar? Se você não tem sentido, nós vamos orar por você hoje e você vai sair daqui com o seu coração queimando na presença do teu Salvador, porque existe uma necessidade muito grande que o teu coração ainda queime pelo teu Senhor, por aquele que um dia você levantou a mão lá atrás e disse: eu te aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. E no verso 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Mas se você não está sentindo mais o seu coração queimar no caminho, enquanto que isso caminha com você, se nessa noite você não está sentindo o seu coração queimar com essa palavra, eu te convido a voltar pelo caminho que tens percorrido até agora. Porque Jesus já ressuscitou e Ele quer te encontrar em Jerusalém. Em Jerusalém Ele vai aparecer para você. Ele vai te mostrar as mãos dEle, que foram feridas pelo meu e pelo seu pecado. Em Jerusalém seremos visitados pelo Cristo ressuscitado. Em Jerusalém há outros discípulos que podem nos ajudar a nos fortalecer em Cristo. Aqui hoje é Jerusalém e Cristo quer se revelar a nós nessa caminhada com Ele. Aqui nessa noite, aqui hoje é Jerusalém. Então é necessário que nos voltemos para Ele. É necessário que corramos para ver o nosso Cristo ressuscitado. Porque eis que Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia! O Senhor vive. E Ele quer te encontrar em Jerusalém. Ele quer te encontrar nessa noite. Ele quer encontrar você no caminho. Ele quer que o seu coração queime. Ele quer ver a sua vida transformada. Ele quer ver você cheio da presença dEle. Irmão, Jesus está no caminho. Jesus está comigo e com você no caminho. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Jesus é o seu caminho. E aqui hoje é Jerusalém. É noite, irmãos, é noite nos voltarmos para Cristo. É noite nos voltarmos para o Senhor Salvador da nossa alma. É noite de levantarmos as nossas mãos e dizermos que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. É noite de nos rendermos aos pés dEle e falarmos a verdade. Senhor, meu coração já não queima mais, mas eu quero sair daqui com meu coração queimando nessa noite. Senhor, eu já não tinha mais esperança de que o Senhor havia de ressuscitar, que está ressurreto, mas Senhor, nessa noite eu quero renovar a minha esperança. O Senhor está aqui, quer renovar a sua esperança nessa noite. Que o Senhor Deus te abençoe e que você volte rapidinho para Jerusalém, porque o Senhor quer te encontrar e Ele está com você no caminho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, Deus abençoe a igreja.